Os últimos dias. Nós temos uma profecia aqui para te mostrar de Joel, 400 anos antes de Cristo, sendo cumprido ali no Pentecoste. E ali, Pedro, o apóstolo Pedro diz o seguinte: os últimos dias começaram hoje. E se os últimos dias começaram há 2000 anos atrás, irmãos, a volta de Cristo está muito próxima. Nós queremos mostrar isso para você através de um gráfico incrível que nós fizemos. Eu já vou compartilhar nessa introdução com você. Esse gráfico aqui tem aproximadamente 1 metro de extensão. Nós vamos deixar o download dele disponível e você vai entender porque nós já vivemos os últimos dias. Tem muita gente esperando uma terceira guerra mundial para a volta de Cristo acontecer, mas nós vamos mostrar para você porque não acreditamos numa terceira guerra mundial e vamos mostrar isso para você pelas palavras do próprio Cristo, que nos últimos dias as pessoas estarão como nos dias de Noé, casando, vivendo, dando-se em casamento e não estavam preocupados até que veio o dilúvio e levou a todos. Então esse é um alerta para a igreja e nós queremos aproveitar para conectar diversos versos bíblicos numa timeline incrível e abençoar a sua vida. Fica com a gente que estudou hoje, tá maravilhoso. Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Hilber, tá incrível esse e-book. Esse e-book vai fazer parte da nossa revista número 3. Deus tem nos incomodado bastante nesse tema. Nós ficamos 2 semanas conversando e chegou o momento que a gente pegou um papel e uma caneta e começamos a rabiscar uma timeline para a gente conectar os versos bíblicos. Você gostou, Hilber? Ficou maravilhoso, né? Sim, é um estudo que já tem sido meditado há bastante tempo, né? Eu acho que quando eu estava em São Paulo, que foi em fevereiro, a gente já estava com essa ideia de fazer um estudo relacionado a isso, então a gente começou a colocar as coisas no papel e saiu, o projeto gráfico ficou bem bonito e a gente vai compartilhar ele agora com vocês. Maravilha. Ó, se você, a revista do Papo com Deus você já conhece, revista 1 e 2, revistas ilustradas para estudar a Bíblia. E se você quiser estudar mais sobre Apocalipse, nós temos conteúdos lá e e-books maravilhosos do Apocalipse aqui embaixo, papocomdeus.com.br/apocalipse. Você tem curso meu e do Hilber, que nós fizemos um curso meio sistemático ali do Apocalipse, sistematizamos os tópicos e também conectamos com diversos estudos que você aqui no canal já tem gratuito. Se você conseguir, pega lá o seu dicionário do Apocalipse, vai mostrar línguas, né? Figuras de linguagem que é incrível, tenho certeza que vai edificar a sua vida. Depois a gente volta nesse tema, porque eu quero correr já para esse book, que ele tá lindo, e você poder fazer o download na descrição desse vídeo aqui também. O que eu fiz aqui, irmãos? Como tá tão grande o e-book, e pode parecer um pouco complicado, nós enumeramos, tá vendo? Ó, tópico 1, aí você vai vir do tópico 1, você vai vir pro tópico 2, do 2 você vai vir pro tópico 3, depois você vai pro 4, aí você vai ter que ir lá pro 5 e assim sucessivamente. Eu quero até ver se eu consigo pegar aqui já uma seta, né? Para eu poder ir pontuando alguns detalhes com vocês, mas tá maravilhoso e nós não vamos passar por todos os tópicos. Claro que do número 1 ao 10 nós vamos, mas vai ficar alguns tópicos aqui sem ler e eu vou pedir para você baixar esse estudo em casa e complementar o seu estudo. Outro detalhe que eu queria dizer para você, ó, veja que tem ó, QR Code, tá vendo? Tem um QR Code aqui, QR Code, QR Code, QR Code. O que são esses QR Codes aí, Max? Ó, estrela absinto, a grande apostasia, o estudo sobre a ira de Deus, estudo sobre o dia do Senhor. Então você vai ter diversos QR Codes, fora o QR Code deste aqui, ó. O QR Code desse estudo que está aqui, que é esse vídeo que você está assistindo, nós vamos disponibilizar para você também outros 10 estudos paralelos a esse. Então, se você quiser saber mais sobre a chegada da apostasia, você vai ler aqui sobre a estrela absinto, que se eu não me engano está lá no terceiro selo. No terceiro, exatamente, na terceira trombeta. Aí você vai saber aqui, aí você vai ver que está chegando a ira de Deus. Quero saber mais sobre a ira de Deus. Mas a ira de Deus é a volta de Cristo, é o dia do Senhor? Sim, o dia do Senhor é a volta de Cristo. Você vai estudar sobre ela aqui. Mas eu queria entender essa profecia melhor lá de trás, as 70 semanas de Daniel. Nós temos aqui embaixo para você. Aí você vai poder conectar com a parábola das 10 virgens e assim vai, os cavaleiros do Apocalipse, a terça parte. Então, irmãos, você pode se aprofundar. O objetivo nosso aqui em fazer esse e-book, deixa eu voltar aqui pra gente rapidinho, foi dizer assim, ó, quer estudar sobre o tema, os últimos dias? Tem muito conteúdo, tem os Cavaleiros do Apocalipse, a chegada da falsa paz, nós temos aí 70 semanas de Daniel, nós temos perseguição aos santos, as 2 testemunhas do Apocalipse, ó, um monte de conteúdo. Então, quando a gente fizer um e-book assim, que ele é bem longo, vai mostrar uma timeline, a gente vai tentar colocar vários QR Codes para você se aprofundar no seu conhecimento também.
Então vamos para cá, vamos começar. Ô Hilber, a gente vai começar 400 anos antes de Cristo, a profecia feita pelo profeta Joel. Deus então usa o seu profeta para anunciar os últimos dias, que vai ser inaugurado ali em Cristo, ok? Então dá uma lida pra gente nesse trecho de Joel 2, do 28 ao 32, Hilber. Sim, leio sim, vamos lá. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os do meu povo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonho, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Olha só, a volta de Cristo, Jesus vai falar no seu sermão escatológico em Mateus 24, vai acontecer sinais nos céus e na terra. A despeito de que já está acontecendo sinais nos céus e na terra, entenda que você é um espírito que habita dentro de um corpo. O teu Deus é um Deus que é espírito. As profecias, ela tem um cunho espiritual. O que Deus quer mostrar é que a apostasia vai estar chegando, ok? Que a nova aliança vai estar sendo corrompida, que a antiga aliança vai se tornar em trevas, que as estrelas que são os justificados em Cristo estarão caindo do seu firmamento, que é a grande apostasia. Nós vamos mostrar tudo isso para você ver que não é uma falácia, isso é uma figura de linguagem que aponta para algo que é espiritual. Ok? Então Joel profetizou 400 anos antes. Já vou falar de dois sols aqui, tá? Que você deve estar enxergando aqui, ó. O sol do lado de cá e um sol do lado de cá, tá vendo? Esse sol e esse sol. Eu vou te explicar já o que isso significa. O Hilber, então Joel profetizou, né, da chegada do último tempo com sinais nos céus e na terra. Aí, em Atos 2, capítulo 14 ao 20, eu queria que você lesse pra gente, porque o apóstolo Pedro, depois da descida do Pentecostes, e esse é o contexto ali, né, da perícope, ele fala que as pessoas receberam línguas como que de fogo, e eles falavam em outros idiomas, e eles evangelizavam as pessoas que vieram ali para a festa dos tabernáculos, eles evangelizavam as pessoas no seu idioma, que era cita, que era um pessoal mais helenizado, de outros idiomas que vinham de fora para Jerusalém para curtir a festa dos tabernáculos, eles falavam de Cristo com ousadia e intrepidez no próprio idioma deles. As pessoas achavam que os apóstolos estavam bêbados, embriagados. E aí o apóstolo Pedro fala, isso, eles não estão embriagados, ainda é de manhã, eles nem teriam passado por nenhuma refeição ainda. Não tem como esses homens estarem embriagados. O que vocês viram aqui é um ato feito pelo Espírito Santo. E o apóstolo Pedro vai dizer dos últimos dias, que foi profetizado pelo profeta Joel. Ele fala, hoje se cumpre os últimos dias, profetizado 400 anos antes pelo profeta Joel. Lê pra gente, Hilber, pra gente dar esse contexto. Então, Atos 2,14, Pedro, né, ele vai falar, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, vejam isto que é notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E terão do meu espírito, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes da chegada do grande e glorioso dia do Senhor. Viu? O sol em trevas, lua em sangue. Então, a despeito das luas de sangue, nós vamos fazer um estudo sobre lua de sangue, vamos mostrar os eclipses lunar, o solar, vamos falar sobre essas profecias bíblicas, a despeito dos acontecimentos que Deus mostra nos céus e na terra. Essa conexão faz exatamente com a apostasia que estaria chegando, o engano que seria enviado para os homens, porque os homens não acolheram a verdade para se arrependerem dos seus pecados, então Deus mesmo é quem envia a operação do engano para que eles sejam, então, mortos nos seus delitos e pecados, ok? Então, vamos lá. A profecia feita lá em Joel, 400 anos antes de Cristo, Pedro fala, varões galileus, cumpriu aqui hoje isso aqui, entendeu? Então, Pedro inaugura praticamente os últimos dias, e é isso que eu quero dizer aqui, ó, Jesus, ele é o sol da justiça. Ele inaugura os últimos dias. E Jesus diz o seguinte para os discípulos, ele fala, ó, em João 9,4,
Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daqueles que nos enviou, que é Deus. Pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois que Jesus vai para o Pai, ele fala assim, agora vocês são a luz do mundo. Olha, como é que nós somos a luz do mundo? Que quando Cristo estava no mundo, a apóstolo João diz que ele era o sol da justiça. Ele brilhava e trazia luz na escuridão, mas os homens preferiram as obras más que ficava na escuridão. Então eles preferiram a escuridão, porque a escuridão não denunciava suas obras que eram más. Então os homens preferiram a escuridão. E Jesus, sendo o sol da justiça, quando o sol se põe, ou seja, o sol desce, certo? Passa ali da altura da terra, o que acontece? Olha para o céu, você vai ver o céu azul. E o que brilha agora no céu? Escuridão. As estrelas. Então Jesus falava para os discípulos, vamos trabalhar rápido, porque o tempo da noite está chegando, um tempo que ninguém consegue trabalhar. Então nós estamos num tempo de negridão, de noite, de escuridade, onde as ideologias, onde filmes, onde política, onde religiões falsas, onde a perseguição aos cristãos, onde o mundo conspira contra as leis de Deus, conspira contra os santos de Deus. Nós não conseguimos assistir um filme hoje se a gente não for politizado, ideologicamente moldado. A gente não consegue fazer uma faculdade, a gente não consegue fazer nada hoje no nosso dia que não tenha um viés que seja anticristão. Então, tem dois sols aqui. O sol de Cristo, ele se põe, mas a gente já consegue ver do outro lado os raios, tá? Eu até coloquei aqui do outro lado, os raios do sol já vêm reluzindo no céu. E logo a escuridão vai embora e o Senhor dará início ao seu reino que é eterno. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Assim como quando Cristo foi embora, ficou a igreja resplandecendo no céu, está chegando o tempo também que o sol já está raiando novamente e vai trazer luz, né? Que é esse sol que eu coloquei do lado de cá, que você está vendo aqui agora. Você olha para o céu, você já começa a ver, em vez de ver aquela escuridade, você já começa a ver o céu amarelado, quando o sol já está nascendo, né? E por que eu estou dizendo que a igreja é estrelas? Porque foi a promessa feita a Abraão, não foi, Wilber? Lá em Gênesis 26, 4, ele fala, ó, Abraão, vou fazer da tua descendência como as estrelas do céu. Então, a descendência de Abraão já é comparado com as estrelas do céu. Isso é importante, Wilber, porque lá na frente a gente vai perceber as estrelas caindo do seu firmamento, não é isso? Exato, a gente percebe esse verso lá em Apocalipse, né? Apocalipse 6, que vai falar sobre o sol se tornando negro, né, e as estrelas caindo, e Apocalipse 8 também, na terceira trombeta. O importante e o fundamental a gente entender nesses últimos dias é que os últimos dias, ele acontece ali, tá? Da morte, ressurreição e descida do Espírito Santo. Esses eventos inauguram os últimos dias, e esses últimos dias vão até a volta de Cristo. Ou seja, a grande tribulação, ela está ali, é um evento que vai ocorrer no ápice desses últimos dias, vamos colocar assim. Então, o que ocorre? A gente tende, né, a sempre colocar os últimos dias no futuro, um momento específico no futuro. Porém, a gente tem que entender que os últimos dias eles já estão ocorrendo desde a descida do Espírito Santo. Cristo morre, ressuscita, envia o Consolador, e isso aí já é os últimos dias sendo consumidos, as profecias sendo cumpridas, né, conforme foi estabelecido lá em Atos, como o Max leu. Então, é interessante que os últimos dias, e ele vai inaugurar sempre com a restauração de algo. Então, quando que a gente sabe que o caminho escatológico ele está sendo feito, as promessas escatológicas estão sendo cumpridas? Com a restauração de algo. E a primeira coisa que foi restaurada foi o quê? Foi o Filho de Deus, que morre e ressuscita, uma restauração. Depois, o que passa para a restauração? A vida espiritual da igreja. É necessário que vocês morram no batismo e sejam uma nova criatura. Ou seja, você já está se revestindo de um novo ser, você já está se revestindo novamente de um outro ser restaurado a partir do batismo. E isso vai ser consumido, vai ser cumprido totalmente na volta de Cristo. Entenderam, irmãos? Então, a importância de a gente entender que não estamos longe da volta de Cristo, como muitas pessoas colocam, nós estamos muito perto, porque se foi profetizado 400 anos antes de Cristo, Pedro fala, nós estamos nos últimos dias. O que vocês estão vendo foi profetizado pelo profeta Joel. Hoje se cumpre os últimos dias. Começou há 2000 anos atrás os últimos dias.
né? Agora nós vamos conectar para vocês para mostrar as estrelas caindo do firmamento, a chegada da apostasia. Nós só estamos aguardando a manifestação do iníquo, que é o homem do pecado, que é a coisa mais rápida de acontecer sobre a terra, porque o espírito do anticristo já opera desde a época de Paulo. Paulo fala, o espírito já está aí, mas não é o tempo determinado para ele. A hora que chegar o tempo determinado, então ele vai se manifestar e vai perseguir os santos de Deus, ok? Então nós paramos aqui mostrando para vocês que a igreja é comparado com as estrelas dos céus, ok? Aí nós queremos conectar agora o ponto 6, ó, a chegada da apostasia. Exatamente aqui, ó. Apocalipse 8, 10 e 11 vai mostrar isso. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu, ou seja, caiu do céu, uma grande estrela ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de água da terra. E o nome dessa estrela é Absinto, portanto 1/3 de todas as águas potáveis da terra tornou-se amarga, e a multidões dos que morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. Ora, água significa água, é purificadora. Quando eu bebo a água, purifica de dentro para fora, meu rim, meu fígado, o meu corpo. E quando eu me lavo, me banho, eu purifico de fora para dentro. É por isso que o sacerdote, quando chegava no tabernáculo ou no templo de Salomão, ele tinha que lavar pés e mãos, símbolos de obras santas, puras, e caminhos santos, que eram caminhos puros, ok? Então, quando Deus percebe que os homens não estão acolhendo a verdade para se arrepender, Deus mesmo é quem envia a operação do erro. Eu vou mostrar para você que é Deus mesmo que permite que essa estrela caia nos rios de água, contamine as águas e cause o desvio da conduta e da ética cristã. O que significa águas amargas? Águas é o evangelho de Cristo, ok? Puro e simples, que vai te purificar de dentro para fora e de fora para dentro. Olha o que Cristo disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então o que limpa e purifica o homem, o ser humano, é o evangelho de Cristo. Quando a estrela absinto ali de Apocalipse 8 cai nas águas, ele mistura. Veja que ele mistura 1/3 das águas. Hoje não é difícil você ligar a sua televisão e você ver os televangelistas falando para você fazer um pacto com Deus. Olha só, parece que você já está inviabilizando o sacrifício de Cristo. Faz um pacto com Deus, faz uma campanha com Deus. Deus nunca pediu campanha, Deus pediu arrependimento. O chamado do evangelho é o arrependimento, não é 7 voltas das muralhas, não é 7 banhos, nunca foi nada sobre isso. Olha só, vem aqui para você, aprenda a ter uma vida plena e feliz, ou evangelho da prosperidade. Deus quer que você seja rico, Deus quer que você tenha isso. Olha, a Bíblia diz para alegrai-vos no Senhor. Deus não promete para você, irmãos, uma vida de prosperidade, ele promete uma vida para você de alegria na vida vindoura. Não é nessa vida. Deus não tem compromisso conosco nessa vida. No compromisso do evangelho nessa vida é nos salvar, não é nos tornar próspero, feliz, abençoados, a despeito de que Deus faça isso, porque Deus quer os seus filhos bem. O chamado do evangelho não é para isso. As igrejas não precisam estar abertas para oferecer esse tipo de coisa. Nós vemos grandes ajuntamentos hoje pregando sobre prosperidade, coach dentro das igrejas. Olha, tem tantos outros evangelhos aqui que eu vou até... nós temos aqui um estudo chamado Seeker Sensitivity, que é a busca, os cristãos em busca do êxtase, cristãos que buscam aquilo que o seu próprio desejo quer. Então não faça de Deus o seu próprio ídolo. Por que eu tô falando isso para vocês? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Deixa eu até ampliar aqui rapidinho. Ampliei. Aqui, ó. Não faça, ó, Deus não é o seu ídolo. Muito legal, de Alexandre Miglioranza. Muito bom esse livro. O Miglioranza, ele é muito bom, cara. Ele é um pastor brasileiro que tá na França. Ele é top. Eu tinha lido um review sobre ele, e aí criei coragem, comprei, já tô na metade do livro, já tô acabando. É rapidinho o livro, tem 100, 110 páginas. Dá para ler ele muito rápido. Cuidado para você não fazer de Deus o seu ídolo. Antigamente, eles queriam alguma coisa de um Deus para sua lavoura, então eles sacrificavam. Eles queriam prosperidade, sacrificavam seus animais, sacrificavam a Deus. Hoje, quando você quer alguma coisa de Deus, Deus, eu vou na igreja, Deus me dá isso, Deus me faz aquilo. Se tu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Dá um dinheiro, você barganha com Deus. Hoje em dia, 1/3 do evangelho de Cristo já foi contaminado pela grande apostasia. E agora eu quero te mostrar que é Deus mesmo que envia a operação do engano. Ô Max, você tá de brincadeira com isso? Sim, é Deus que envia a operação do engano. Eu vou até saltar do 7 pro 6, pro 8 aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade.
Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses 2, 11, 12. O que Paulo está falando? Eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então Deus mesmo envia a operação do engano. Pode ler a perícope inteira. Eles não querem acolher o amor, olha o amor de Deus, que é Cristo, da verdade, que é a verdade de Deus para nós, para serem salvos, se arrependerem dos seus pecados. Então Deus mesmo envia a operação do engano. Então essa chegada da apostasia, irmão, não é Satanás com a fúria, é Deus mesmo enviando a operação do engano para que os homens sejam condenados nos seus próprios delitos e pecados. E o autor de Romanos fala isso, se eu não me engano, é Romanos ou Hebreus, ele fala 1:6, ele fala isso. A pior castigo de Deus para o homem é deixar o homem à sua própria vontade. Olha o tópico 7. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, Paulo está escrevendo a Timóteo antes de ser decapitado, tá? 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, ó. Olha só, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemador, desobediente, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem dó de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, olha quanta coisa, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Foge também desses, Timóteo, foge. Tem um trecho, o Hilber, que ele fala assim, o Timóteo prega a sã doutrina. Ele prega a sã doutrina, porque vivendo na sã doutrina você vai cuidar, salvar a você mesmo e depois aos outros, não é isso que ele fala, cara? Isso, eu esqueci onde está esse texto, mas provavelmente é uma das cartas que ele fala justamente isso, né? Você prega a sã doutrina, você age conforme a Deus, porque aí você vai estar mais próximo de Deus, consequentemente, você vai estar na salvação e aí você consegue salvar outras pessoas a partir daí, né? Então, a gente sempre vê esse ponto de partida, né? Deus ele falando para a gente andar em obediência, para a gente andar em comunidade, em comunhão, para a partir daí a gente conseguir salvar os outros, né? Igual o avião caindo, né? Você primeiro bota a máscara em você, para depois você conseguir botar a máscara na outra pessoa, né? E Jesus ele vai falar, por exemplo, do argueiro no olho, né? Você olha o cisco no olho do seu irmão e você não olha a trave no seu. Então, é sempre isso, é uma auto-reflexão nossa com Deus para que aí a gente possa exortar e cuidar da comunidade. Olha só, 1 Timóteo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestes deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que têm ouvido você. Então, a sã doutrina, irmãos, deve ser observada. Falar de sã doutrina hoje, você vira legalista. Eu vou escrever um estudo sobre legalismo só para fazer provocações teológicas, tá? Muitas pessoas chamam a gente de legalismo porque nós defendemos que nós devemos atentar para as leis de Deus e tentar cumprir todas elas. Por mais que somos pecadores, devemos observar que nosso Deus é santo e nosso chamado é para a santidade. Sermos separados ao Senhor, sacerdote era separado, os utensílios do templo é separado, e Deus fala, vai chegar o dia que eu vou separar o santo do profano, não por amor a vocês, mas por amor ao meu próprio nome. Fizemos um estudo chamado Santo e Profano, do dicionário do Apocalipse. Se você ainda não comprou, compra o nosso dicionário do Apocalipse, acho que ele custa R$39, é uma benção e vai edificar a sua vida, tá bom? Então, olha só, deixa eu aproveitar aqui e fazer um parênteses, eu mostrei pro Hilber lá, pro Wesley, o pessoal do Papo com Deus, um pastor comediante aqui de São Paulo, as pessoas fazem fila para assistir ele, eu gostava dele no passado e eu aprendi a detestar as pregações dele. Eu não quero induzir você a detestar as pregações desse homem, não é isso, mas eu quero que você olhe exatamente para aquilo que é evangelho de Deus, ou aquilo que é absinto, aquilo que é misturado com o evangelho de Cristo. Está escrito lá, decida ser feliz, é a pregação dele. Ele estaria aqui em São Paulo, se eu não me engano, na Zona Leste, R$100 a pregação dele, já tinha lotado 2 cultos dele, ou um culto, porque já estava no terceiro lote, eu não entendi aquilo direito. Então você imagina, para o cara vir dizer o seguinte para você, ó, decida ser feliz, ou seja, Deus te chamou para ser feliz. Se você é uma pessoa triste, se você é uma pessoa tribulada, se você é uma pessoa amargurada, se você é uma pessoa com depressão, é uma decisão sua. Vem aqui e aprenda a ser feliz. Ô Hilber, primeiro, a questão da pregação, né, da gente, as pessoas pagarem para ouvir esse nome, me lembra muito com esse verso agora que a gente acabou lendo aqui de Timóteo, né,
que nos últimos dias os homens serão avarentos e tal. E também tem um outro verso de Timóteo que fala que nos últimos dias os homens juntarão para si sábios que falem aquilo que os seus ouvidos desejam ouvir. Eu mostrei aquilo para vocês e a gente ficou bem abalado, né, Uber? Além de pregar o que os ouvidos querem ouvir, que é a carta de Timóteo fala, cobra-se ainda na pregação e as pessoas vão lá para ver um show de comédia e não o evangelho que confronta com a realidade dos nossos pecados, não é isso, Uber? Exato, exato. E aí, acho que até fazendo referência ao livro que você mostrou ali, né, Deus não é o meu ídolo, acaba ocorrendo, né, o que o autor ele escreve. Ele fala que o que é o ídolo? O ídolo nada mais é do que uma projeção minha dos meus desejos que eu infiro a terceiros. Então, exemplo, antigamente a pessoa pegava ali um exemplo de um Deus e pedia para Deus aquilo que o coração dela queria, não de fato um relacionamento com Deus. Eu vejo que o meio evangélico ele está fazendo isso, ele está pegando pessoas, pastores ou evangelistas, missionários, o que seja, e transformando essas pessoas em ídolos, ou seja, essa pessoa fala o que eu quero ouvir, então eu vou seguir ela, não porque a mensagem dela realmente me impacta ou muda a minha vida, mas é porque a mensagem dela é o que o meu coração quer ouvir. E aí eu formo essa relação de idolatria, né? Você vê que a gente não combate pessoas, né? De maneira nenhuma eu falei o nome do pastor aqui, porque eu não quero que ninguém saia pichando ele. A gente combate ideias. Esse é um evangelho errado, é um evangelho absinto, são águas amargas que misturado, e a gente também chama de ambiguidade, né? Parece muito com a verdade, porque tem coisas do evangelho, traços do evangelho, mas o final disso não conduz ninguém ao arrependimento. Olha que 2 Timóteo 4:3. Aliás, irmão, lê as duas cartas de Timóteo, porque é uma aula para a igreja, tá? De conduta para a igreja. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão ouvir a verdade. O Uber, parece que acontece isso, né? Esses dias eu falo com algumas pessoas, fala que você é legalista. Você fala um pouquinho do evangelho, a sã doutrina, fala que você é legalista. As pessoas não suportarão ouvir a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres, procurando mestres, pagando para ouvir mestres falar o quê? Aquilo que elas querem ouvir, certo? Então, Timóteo 4:3. Andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas recusarão a ouvir aquilo que as escrituras dizem. Ou seja, eu não quero ouvir o que o Espírito Santo quer falar, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero. Olha o seu ídolo, aí, nós falamos do ídolo aqui, Qual é o seu ídolo? O dinheiro. Qual é o seu ídolo? O seu bem-estar, a sua felicidade, e por aí vai. Então, elas se recusarão a ouvir aquilo que as escrituras dizem, mas seguirão suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigiante contra todos esses perigos, Timóteo. E não tenha medo de sofrer pelo Senhor, ou seja, por mais que pichem você, Timóteo, fica firme. Não tenha medo de sofrer pelo Senhor. Leve outros a Cristo e não deixe por fazer nada que você deva fazer. Então, Timóteo, faça aquilo que você precisar fazer, porque vai chegar o tempo, e já chegou o tempo esse, que os homens serão arrogantes, jactanciosos, avarentos, ouvirão somente aquilo que eles querem ouvir, ajuntarão para si sábios que falem aquilo que o seu coração deseja. Chegou a estrela absinto, pelo menos nós já passamos pelo anjo que tocou a terceira trombeta há um bom tempo, né? Aí nós vamos voltar para cá, que a gente quer finalizar. Para que é isso, irmãos? Um alerta, tá? Nós vamos deixar a consolação final, mas é um alerta. Acorda, irmão. A volta de Cristo será como nos dias de Noé. Jesus fala que eles vão estar desapercebidos. Então, tá todo mundo esperando uma guerra mundial, sabe? O sol se tornando em trevas, 7 anos sem luz, dizendo aí que nós temos a inversão do polo magnético da Terra. A despeito de que possa acontecer essas coisas, não é sobre isso. Isso é espiritual, irmãos. Acorda que esse lance é espiritual e já está acontecendo nos nossos dias, ok? Então Deus mesmo envia a operação do engano, porque eles não deram crédito para acolher o amor da verdade. Em Apocalipse 6, 12 e 13, o Wilber falou com precisão: vi quando ele abriu o 6º selo e aconteceu um enorme terremoto. O que é terremoto? A sociedade vai estar abalada, porque terra refere-se às nações, ok? Então o sol ficou escurecido como coberto de luto. O sol não dá mais brilho, parece que a graça de Cristo já não consegue levar os homens mais ao arrependimento, ok? A lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. A lua, o símbolo da antiga aliança. Os judeus não acolheram o amor de Cristo, o sangue de Cristo, para justificar a vida deles. E as estrelas, verso 13, caíram no seu firmamento sobre a terra, como figos derrubados de uma figueira. Eu já estudei um pouco de astrologia. Se cair uma estrela na terra,
ela tira o globo terrestre de órbita e a gente sai voando por aí pelo espaço. Não tem condição de estrelas, várias estrelas, caírem do seu firmamento na Terra. Tanto que o símbolo do Apocalipse, ele é alegórico, figurativo, metonímias, símbolos que apontam para algo maior. E aí ele dá um insight, botando uma vírgula aqui, dizendo assim, ó, como figos verdes, deixa eu mostrar para você onde eu tô aqui, ó, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Ou seja, Deus está dizendo que ele vai balançar a árvore através da grande apostasia, de um grande tempo de perseguição à Igreja de Cristo, perseguição ideológica, política, perseguição na escola, templos sendo fechados, contrastes de ideias, exatamente para que o Senhor separe o santo do profano e o Senhor separe as primícias, porque Deus não vai levar a todos, Deus só levará as primícias. Você acha que eu estou viajando? Malaquias 4, 1 e 2, ó. Pois eis que vem dias, diz o Senhor, e arde eis que vem dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor. Ele está falando do seu dia, tá? A volta de Cristo. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Lá em Malaquias também, Uber, eu não coloquei aqui, tem um trecho que ele fala assim, eu vou me sentar como lavandeiro e vou passar vocês pelo fogo, a terça parte pelo fogo, e de dentro do fogo vocês vão dizer, esse é meu Deus, eu direi, esse aí é meu Deus, e eu direi, esse é meu povo. Não é isso que fala lá, Uber? Exato. Ele ainda vai falar da casa de Levi, né? Purificará Levi, se eu não me engano. E acontece, a gente percebe isso, né? A gente percebe que essa aprovação, essa purificação, ela vem através do fogo, né? Através do próprio período ali onde a igreja vai precisar passar, e esse período é fundamental, sim, para a purificação. Então, o que a gente quer deixar claro nesse estudo é que vocês entendam que quando a Bíblia fala de últimos dias, ela está falando da ascensão de Cristo aos céus e da descida do Espírito Santo até a vinda de Cristo lá no final de Apocalipse, né? A vinda da Nova Jerusalém lá no final do Apocalipse. Tudo isso é os últimos dias e se cumpre lá. Igual, por exemplo, quando João Batista fala, né, e é chegado o reino dos céus, mas a gente vê que o reino dos céus não está aqui, mas ele é chegado em uma parte espiritual, ele é chegado em uma parte não plena, mas ele vai chegar de maneira plena na volta de Cristo. Então a gente percebe que os últimos dias já estão ocorrendo desde a descida do Espírito Santo e também o reino de Deus já chegou desde a pregação do Evangelho. Ele já está aqui, mas ainda não está aqui na sua plenitude. Olha só o que nós falamos, Zacarias 13:9. Farei passar a terça parte pelo fogo e os purificarei como purifica a prata e os provarei como prova o ouro. Como é que você limpa? Tira a impureza da prata e do ouro. Queimando, ok? Símbolo da grande tribulação. E eu ouvirei e direi, é o meu povo. E ela dirá, esse aí é o meu Deus, em Zacarias 13:9. Olha só, o paralelo do Zacarias 13:9 da purificação com Malaquias 3, 2 e 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros, ou seja, aquele fogo que queima, né? Tudo o que é impureza. Está dizendo que o dia do Senhor é como fogo. Ele vai se assentar como derretedor e purificará de prata e purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles trarão justas ofertas do Senhor. Olha só, ele purificará os filhos de Levi. Levi somos nós, chamados aos sacerdócio, separados pelo Senhor, tirados para fora, como o povo foi tirado do Egito para oferecer sacrifício a Deus no deserto. Nós fomos tirados do Egito, símbolo do mundo, que é a grande Babilônia, para que nós pudéssemos oferecer justas ofertas ao Senhor, e vai chegar aquele dia que eu vou passar os meus pelo fogo, e eles dirão, esse é meu Deus, eu direi, esse aí é o meu Senhor, porque provações, dificuldades nunca foram vergonha para a igreja. Você pode ler em todas as epístolas, os irmãos foram provados, perseguidos e mortos. Veio 10 grandes perseguições no início da igreja, com Trajano, Diocleciano, com Nero, com 10 grandes homens que Domiciano destruíram, destroçaram a igreja de Cristo, e porque nós não seríamos perseguidos e nem mortos pelo amor a Cristo. Quando saímos aqui do nosso conforto do Ocidente, vamos lá para o Oriente, seja na Ásia ou seja no Oriente Médio, nós vemos um grande zelo pela palavra, um grande zelo pela religiosidade. As pessoas amam
o seu Deus e acreditam no seu Deus e vivem por isso, e aqui no Ocidente nós estamos afastados dessa realidade. Então, nós vemos um tempo de perseguição no Oriente Médio, talvez um tempo de perseguição que a igreja brasileira precise passar para dar valor ao Evangelho de Cristo. Nós temos oportunidade de congregar, de sermos pessoas livres, né, para o Evangelho de Cristo, e não damos valor, e não damos ouvido, né, ao Espírito, à verdade, para nos arrependermos dos nossos pecados. Então é por isso mesmo que Deus envia a operação do engano. Esse estudo a gente gostaria de fazer com vocês para mostrar todos esses tópicos, que exatamente Jesus sendo aqui, ó, o sol da justiça, o sol indo embora, o que sobra? As estrelas no céu, mas lá na frente a gente vê as estrelas caindo novamente. As estrelas é o símbolo da igreja de Cristo aqui, ó, glorificada, promessa feita a Abraão. Porém, nós percebemos que as estrelas começam a cair do seu firmamento, que esse é o tempo da grande apostasia, o tempo que já chegou. Baixa esse book, estuda mais sobre ele. Nós estamos falando das 70 semanas de Daniel, os 4 cavaleiros do Apocalipse, 2000 anos de história da igreja. Nós percebemos que a igreja desviou da sã doutrina do Senhor e não se preocupa mais nos seus delitos e pecados, se preocupa em viver uma vida de prosperidade e de abundância. Me conecta bem com a igreja de Laodiceia, que ela acha que está rica, mas está pobre, acha que enxerga, e Jesus fala, aconselho que de mim você compre um colírio. Ela acha que ela está bem vestida e Jesus chama ela de nu, ou seja, ela está em pecado. Então nós percebemos que essa igreja acha que está bem na fita, mas ela está muito mal na fita. Dá uma lida nas 7 igrejas da Ásia. Nós temos um estudo das 7 igrejas da Ásia incrível. É só você procurar aqui no nosso canal, ou nossa playlist, e você vai poder conectar as 7 igrejas da Ásia com os 2000 anos de história e dos 7 anos finais da grande tribulação. Amém? Deus tinha nos incomodado para fazer esse estudo e um alerta para a igreja, e essa consolação que nós devemos deixar para vocês. Prepare-se, porque o dia do Senhor está próximo. O dia da ira do Senhor vem sobre todos os homens que não aceitaram e acolheram o amor da verdade para serem salvos, e o dia do Senhor está próximo para a nossa redenção e glorificação da sua igreja. Prepare-se hoje, tenha uma vida de ser separados ao Senhor, e veja que santidade não significa que você não peca, santidade significa ser separado ao Senhor e viver uma vida de justiça, prática de justiça. E também, né, ao sacerdócio de Deus, que é a vocação ao qual nós fomos chamados. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e espero você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.